Ela parece perfeita, encantadora, inteligente, profundamente empática. Escuta seus problemas com genuína preocupação, oferece conselhos atenciosos e faz você se sentir compreendido de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Amigos e familiares a adoram. Ela é tudo o que você sempre acreditou querer em uma parceira. 6 meses depois, você está sentado no carro, parado em frente ao próprio apartamento, com medo de entrar. Você começou a questionar a própria memória, seu julgamento e até sua sanidade. Sente-se constantemente culpado por coisas que não se lembra de ter feito. Está exausto de andar sobre campos minados emocionais que surgem sem aviso. Tornou-se um estranho para si mesmo. E não consegue entender como isso aconteceu. Você se deparou com o que os psicólogos chamam de a sombra, uma escuridão inconsciente que algumas pessoas carregam como um vírus invisível, infectando todos ao redor com sua toxicidade psicológica não resolvida. Essas mulheres não são obviamente perigosas, não anunciam sua disfunção com sinais claros. Elas agem de forma sutil, abaixo do radar da consciência, usando armas invisíveis para lutar batalhas que você nem sabia estar enfrentando. Hoje, vou revelar os 6 tipos de mulheres psicologicamente perigosas que destroem homens não por crueldade aberta, mas através de manipulações psicológicas sutis, capazes de virar sua própria mente contra você. Porque os predadores mais letais são justamente aqueles que você convida para dentro da sua vida, acreditando que vão te salvar. As mulheres mais destrutivas da sua vida não serão aquelas que gritam, batem ou demonstram maus tratos evidentes. Serão as que parecem carinhosas, sensíveis e emocionais, enquanto de forma sistemática transferem seus problemas psicológicos para dentro de você. Elas farão você acreditar que está ajudando na cura delas, quando na realidade estão te adoecendo. Essa transferência acontece por mecanismos invisíveis. Você começa a assumir responsabilidade por emoções que não criou, resolver problemas que não causou e administrar reações que pertencem a traumas não resolvidos dela. Sem perceber, você se torna um recipiente para o lixo mental dela. Esse processo se disfarça de intimidade. Ela compartilha seus medos mais profundos, feridas de infância e lutas emocionais com tamanha vulnerabilidade aparente que você se sente honrado por receber tanta confiança. O que você não percebe é que ela não compartilha para se conectar, mas para se aliviar. Cada desabafo transfere um pedaço do fardo emocional dela para os seus ombros. Você começa a carregar sua ansiedade, absorver sua depressão, administrar seus gatilhos e organizar sua vida em torno da instabilidade dela. Gradualmente, o caos interno dela se transforma na sua realidade externa. A parte mais perigosa é como isso faz você se tornar cúmplice da própria colonização psicológica. Você acredita que está sendo solidário, quando na verdade está permitindo que ela fuja da responsabilidade pela própria cura. Você se torna viciado em se sentir necessário, enquanto ela se torna dependente de ser resgatada. Mulheres psicologicamente perigosas operam por meio da projeção constante, um mecanismo inconsciente no qual elas despejam qualidades que não reconhecem em si mesmas sobre você, reagindo como se fossem suas. Isso cria uma matriz psicológica em que você nunca se relaciona com quem você realmente é, mas sim com a versão distorcida dela sobre você. Quando ela te acusa de ser egoísta, está projetando a própria incapacidade de reconhecer o egoísmo dentro dela. Quando diz que você é emocionalmente indisponível, está transferindo suas próprias barreiras emocionais. Quando insiste que você está tentando controlá-la, está desviando dos próprios comportamentos controladores. Essa matriz de projeções é destrutiva porque torna a comunicação autêntica impossível. Vocês nunca discutem problemas reais.
Apenas acusações que não correspondem à realidade. Cada conversa vira uma defesa da sua identidade e não sobre os seus atos. Com o tempo, essa defesa constante contra acusações falsas vai corroendo seu senso de si mesmo. Você começa a duvidar das próprias percepções, a questionar seu caráter e a assumir responsabilidades por problemas que existem apenas na psique dela. A matriz se retroalimenta porque, quando você tenta se defender, isso é interpretado como prova do próprio defeito que ela projetou em você. Sua frustração por ser mal interpretado vira prova de que você tem problemas de raiva. Seu cansaço por estar sempre se defendendo se torna prova de que você está emocionalmente distante. A forma mais sofisticada de manipulação psicológica é quando ela se apresenta como vítima, mas age como predadora. Essas mulheres dominam a arte de conquistar simpatia e apoio, usando isso para controlar e manipular quem está ao redor. A imagem de vítima é cuidadosamente construída para ativar seus instintos de protetor. Ela compartilha histórias de traumas, lutas atuais e sofrimentos contínuos que despertam em você a vontade de resgatá-la, protegê-la e defendê-la. Seu impulso natural de oferecer segurança vira o gancho que o prende na teia psicológica dela. Mas essa apresentação é tática, não autêntica. Mesmo que ela tenha vivido traumas reais, aprendeu a usar essas experiências como arma para evitar assumir responsabilidade pelo comportamento atual. Qualquer crítica vira perseguição. Qualquer limite vira abandono. Qualquer pedido de responsabilidade vira mais uma prova de que você a está vitimizando. A reviravolta acontece quando você já está emocionalmente envolvido. A mulher frágil que parecia precisar de proteção se revela hábil em guerra psicológica. A vítima se torna acusadora. A ferida se transforma em guerreira. A indefesa se mostra manipuladora. Isso desorienta porque contradiz tudo o que você acreditava sobre a relação. De repente, aquela que você tentava salvar começa a tratá-lo como se o problema fosse você. Algumas mulheres atuam como parasitas emocionais, alimentando-se da energia psicológica dos outros, sem oferecer nada de substancial, além da necessidade constante de serem nutridas. Essas mulheres não querem uma parceria de verdade. Querem hospedeiros capazes de sustentar sua disfunção emocional indefinidamente. O parasita emocional se apresenta como alguém que precisa desesperadamente de amor, compreensão e apoio, seja por conta de um passado trágico ou de dificuldades atuais. Ela se posiciona como uma pessoa que seria incrível se apenas conseguisse se curar, alcançar seus objetivos ou superar seus obstáculos. Essa apresentação ativa em você o complexo do Salvador, fazendo-o acreditar que seu amor e dedicação poderão transformá-la na mulher que tem potencial para ser. Mas a verdade é que ela não tem intenção de melhorar, porque melhorar significaria o fim da relação parasitária da qual depende. A dinâmica cruel é que quanto mais você tenta ajudá-la, mais fortalece a dependência dela e mais enfraquece seus próprios recursos emocionais. O parasita nunca se satisfaz, porque a fome não é pelo que você dá, mas pelo poder que ela exerce ao controlar sua energia. A controladora da máscara mantém uma imagem pública impecável, enquanto em privado é totalmente diferente. Diante dos outros parece gentil, madura e atenciosa, mas a portas fechadas revela-se crítica, controladora e manipuladora. Essa dupla personalidade gera uma confusão psicológica profunda, porque faz você questionar a própria percepção da realidade. Enquanto o mundo a vê como uma mulher maravilhosa, você sofre silenciosamente com críticas constantes, manipulação e abuso emocional. E quando tenta desabafar, ela usa sua boa reputação como arma contra você. Como assim? Todos acham que sou incrível. O problema só pode estar em você.
Esse jogo isola psicologicamente a vítima, que não consegue apoio de amigos ou familiares, já que todos acreditam na imagem pública dela. A controladora da máscara também exige que você ajude a sustentar a ilusão, nunca expondo seus comportamentos em público, nunca mostrando frustração, sempre mantendo a aparência de casal feliz que ela precisa para reforçar sua imagem. Algumas mulheres criam caos e drama constantes, como forma de lidar com sua própria instabilidade interna. Elas não suportam ambientes pacíficos, porque o caos interior exige expressão externa. Estar ao lado delas significa viver em um estado contínuo de emergência fabricada. Transformam pequenos problemas em grandes crises, criam dramas que exigem sua atenção imediata, confundem intensidade com intimidade. Esse padrão serve a vários propósitos. Mantém você ocupado com problemas imediatos, sem perceber os padrões maiores. Garante que ela esteja sempre no centro da sua atenção. Substitui conexão verdadeira por intensidade superficial. Conviver com uma geradora de caos é psicologicamente exaustivo. Sua vida se torna uma sucessão de crises, emergências e dramas intermináveis, deixando você em estado de alerta constante, até o ponto de colapso. A violadora de limites testa, pressiona e quebra suas fronteiras pessoais, enquanto faz você se sentir culpado por tê-las. Para ela, amar significa ter acesso ilimitado ao seu tempo, energia, espaço e emoções. No início, as violações parecem pequenas. Aparecer sem avisar, mexer no seu celular, tomar decisões por você, compartilhar suas informações privadas. Cada invasão vem disfarçada como prova de amor. E quando você tenta impor limites, ela reage com raiva, drama ou acusações de que você não a ama de verdade. Com o tempo, sua vida passa a girar em torno das necessidades dela. Você abandona amigos que ela não aprova, deixa hobbies que ela rejeita, ajusta sua rotina para não despertar medos de abandono. Aos poucos, você percebe que já não tem mais espaço próprio dentro da própria vida. A gaslighter mina sistematicamente sua percepção da realidade. Ela nega fatos que aconteceram, reescreve a história a seu favor e faz você questionar sua memória, seu julgamento e até sua sanidade. Esse tipo de manipulação psicológica é projetado para que você se torne dependente da versão dela dos acontecimentos. Quando você lembra de algo doloroso que ela disse, ela jura que nunca disse. Quando você recorda algo que ela fez, ela afirma que aconteceu de outra forma. Quando você aponta padrões no comportamento dela, ela age como se fosse tudo imaginação sua. A gaslighter também usa memória seletiva. Recorda cada erro que você já cometeu em detalhes, mas convenientemente esquece os dela. Com o tempo, você começa a duvidar de si mesmo. Passa a aceitar a realidade dela mesmo quando contradiz sua própria experiência direta. E o mais perverso, ela se apresenta como a pessoa razoável, que apenas está tentando ajudá-lo a enxergar corretamente. A terrorista emocional usa seu investimento afetivo como arma para controlar você, por meio de ameaças de destruição emocional. Ela mantém o relacionamento como refém, para garantir que suas exigências sejam atendidas. As ameaças podem ser explícitas ou veladas. Se você não fizer isso, eu vou embora. Se você colocar limites, eu me machuco. Se você me desafiar, eu acabo com sua reputação. Outras vezes, ela não ameaça diretamente, mas retira afeto, cria cenas dramáticas ou fabrica crises sempre que você age de forma independente. A mensagem é sempre clara: ou obedeça, ou sofra a guerra emocional. O pior é que ela usa seu cuidado genuíno contra você. De repente, você se torna responsável pela felicidade, estabilidade emocional e até pela saúde mental dela. Qualquer atitude sua que desagrade vira um ataque contra a sanidade dela. O resultado:
Você vive em constante gestão das emoções dela, sacrificando as suas. Essa mulher substitui, pouco a pouco, seu eu autêntico por uma versão moldada para servir às necessidades psicológicas dela. Isso acontece de forma sutil. Ela desestimula amizades que considera ameaçadoras, demonstra desaprovação por hobbies que não entende, cria drama em torno de atividades que desviam sua atenção dela. Ao mesmo tempo, reforça apenas os comportamentos que a agradam. Você aprende a se moldar para evitar punições emocionais. Esse processo é traiçoeiro, porque acontece gradualmente. Parece uma adaptação natural do relacionamento, mas na realidade você está perdendo a própria identidade. E para piorar, ela apresenta esse controle como ajuda. Estou apenas te tornando uma versão melhor de você mesmo, quando na verdade está moldando você para ser alguém que a satisfaça. Essa mulher sabota inconscientemente, ou até conscientemente, suas tentativas de crescimento e cura. Porque se você melhorar, ameaça o desequilíbrio psicológico do qual ela depende para se sentir no controle. Ela desestimula terapia, autodesenvolvimento e mudanças positivas. Sempre encontra uma forma de transformar sua evolução em egoísmo ou ameaça ao relacionamento. Se você começa a melhorar, ela cria crises para te puxar de volta ao padrão anterior. Sabe exatamente quais botões apertar para fazer você regredir. Na prática, o que ela faz é garantir que você continue no mesmo estado que a favorece. A maioria dos homens não percebe os sinais iniciais de perigo psicológico porque espera por bandeiras vermelhas evidentes, quando o perigo real aparece em padrões sutis. Os sinais mais importantes. Primeiro, velocidade da intimidade. Relações tóxicas aceleram demais a conexão emocional, o compromisso e até decisões de vida. Não é paixão, é urgência psicológica para garantir que você se torne hospedeiro antes de perceber quem ela realmente é. Segundo padrão de isolamento. Ela começa a afastá-lo das suas redes de apoio, amigos, família, hobbies. Nunca de forma direta, mas com críticas sutis, crises fabricadas ou respostas passivo-agressivas quando você passa tempo longe dela. Terceira, negociação da realidade. No início não é um gaslighting explícito, mas interpretações alternativas que favorecem sua narrativa e fazem você questionar suas próprias percepções. Outro alerta: mudanças emocionais desproporcionais, explosões por coisas pequenas ou frieza em situações sérias são indícios de que o caos interno dela logo se tornará sua realidade externa. A toxicidade psicológica se espalha como um vírus. A ciência explica: estados emocionais são contagiosos por meio dos neurônios espelho e da imitação inconsciente. Você começa a sincronizar com os ritmos emocionais dela, ajusta sua energia, adota os padrões de reação, interpreta o mundo pelos filtros psicológicos dela. Esse processo cria a ilusão de conexão profunda, mas na verdade é dominação psicológica. Com o tempo, você não sabe mais onde terminam as influências dela e onde começam suas respostas autênticas. Você foi colonizado psicologicamente, acreditando que era apenas intimidade. O perigo é que isso parece crescimento pessoal. Você acha que está mais sensível e mais conectado, mas na realidade está apenas mais dependente. Mulheres perigosas dominam a criação de vínculos de trauma, laços psicológicos formados por ciclos de estresse intenso, seguidos de alívio. Esse padrão gera um vício emocional. Ela cria crises que causam dor e ansiedade. Depois, traz alívio, fazendo você sentir gratidão pelo simples retorno ao normal. É o mesmo mecanismo do vício em jogos de azar, recompensas imprevisíveis. Você nunca sabe quando receberá afeto ou aprovação, e isso o faz lutar ainda mais para conquistar. O laço de trauma também se fortalece por experiências intensas, que parecem conexão especial,
mas na verdade são dramas fabricados para gerar dependência. O ciclo se completa quando você começa a confundir intensidade com amor verdadeiro. O medo de perder e a dificuldade de se imaginar sem ela parecem prova de amor, mas são apenas sintomas de vício psicológico. A libertação só acontece quando você entende: intensidade não é intimidade, dependência não é amor, medo de perder não significa valor. Amor de verdade gera segurança e crescimento, não ansiedade e dependência. Mulheres perigosas também manipulam por meio da prova social, criando uma rede de apoio que valida suas narrativas e invalida suas vítimas. Montam grupos de amigos que reforçam sua visão de mundo. Usam redes sociais para mostrar a relação perfeita. Exibem publicamente carinho e cuidado que não existem em privado. A manipulação se intensifica quando ela recruta até seus próprios amigos e familiares, apresentando-se como parceira compreensiva, enquanto planta dúvidas sobre você. Com isso, você fica isolado. Sua versão da realidade parece loucura diante da narrativa pública dela, que já foi validada por todos ao redor. Muitas mulheres psicologicamente perigosas criam dependências financeiras que tornam a separação extremamente custosa. Tudo começa de forma aparentemente inocente. Pequenas despesas compartilhadas, contas conjuntas, dívidas assumidas em nome dos dois. Mas pouco a pouco, a balança pesa para o seu lado. Você acaba assumindo responsabilidades financeiras que beneficiam mais a ela do que a você. Outro recurso é a inflação do estilo de vida. Ela incentiva gastos, padrões de consumo ou escolhas de moradia que aumentam a dependência da sua renda. Em alguns casos, chega a sabotar sua carreira, desestimula oportunidades de crescimento, cria crises que atrapalham seu trabalho ou mina sua motivação profissional. O objetivo é claro: reduzir sua independência econômica, mantendo você preso ao relacionamento por barreiras práticas além das emocionais. Quando você começa a perceber o dano psicológico e tenta se curar, essas mulheres intensificam as manipulações para evitar que você se liberte. A sabotagem acontece de várias formas. Minimização. Suas tentativas de buscar ajuda são rotuladas como egoísmo, abandono ou fraqueza. Crises fabricadas. Sempre que você agenda terapia, autocuidado ou encontros com pessoas que o apoiam, surgem emergências que exigem sua atenção. Uso da linguagem terapêutica. Ela adota termos psicológicos para inverter a narrativa, acusando você de manipulação emocional, enquanto justifica os próprios abusos. A forma mais sofisticada é quando ela finge apoiar sua cura, mas escolhe terapeutas alinhados com sua versão, desrespeita seus limites mesmo dizendo que os apoia, e sabota cada tentativa de mudança real. A grande verdade é que essas mulheres não operam com sinais óbvios de maldade. Elas agem abaixo do radar da consciência, usando justamente suas qualidades mais nobres contra você. Seu desejo de ajudar se transforma no mecanismo da sua destruição. Sua capacidade de amar vira a fraqueza que elas exploram. E na maioria das vezes, não se trata de malícia intencional. Muitas são psicologicamente inconscientes, agindo a partir de feridas não curadas e sombras não integradas. Elas não percebem o tamanho do estrago que causam porque não têm autoconsciência suficiente. O perigo nasce da combinação da inconsciência delas com a sua consciência. Sua empatia e desejo de compreender fazem de você o alvo perfeito para absorver suas projeções e manipulações. A proteção começa quando você aprende a reconhecer esses padrões rapidamente e a responder de forma firme. Confiando em suas emoções quando um relacionamento parece drenante, caótico ou confuso. Mantendo seus limites mesmo quando ela diz que impor limites é falta de amor. Entendendo que você não pode curar quem não quer ser curado. Você não pode amar alguém a ponto de torná-lo saudável.
Não pode se sacrificar para salvar quem escolhe permanecer inconsciente. As mulheres realmente valiosas são aquelas que assumem responsabilidade pela própria saúde psicológica, que fazem seu trabalho emocional e trazem consciência em vez de caos para o relacionamento. Elas acrescentam à sua vida em vez de consumir. Apoiam seu crescimento em vez de sabotá-lo. Contribuem para o vínculo em vez de apenas sugar. O amor saudável não exige que você se perca de si mesmo. Não pede que você se torne menor para que a outra pessoa se sinta maior. Não drena sua energia, nem usa sua empatia como arma contra você. O caminho de proteção envolve discernimento entre vulnerabilidade autêntica e vitimização manipulativa, entre necessidades emocionais reais e demandas parasitárias, entre intimidade genuína e invasão psicológica. Confie nos seus instintos, mesmo quando eles contradizem a imagem cuidadosamente construída que ela mostra ao mundo. Se este conteúdo ajudou você a identificar padrões perigosos em seus relacionamentos, compartilhe. Isso pode salvar anos da sua vida de destruição psicológica disfarçada de amor.